Salve, salve galera, Danilo Maroja da Advance Contabilidade e Juliane da Advance BPO. Pessoal, nosso segundo podcast, Sim. né? Muita alegria, Muito muita bom. honra, né, cara? Coisa diferente pra gente, né? O pessoal tá curtindo, compartilhando nossos vídeos. É verdade. Gente, a nossa missão aqui é ajudar os empresários a empreender, cara. O propósito desse podcast é isso. Exato. A gente dá conteúdo, a gente sabe que a vida do empresário do dia a dia não é fácil, Não cara. Né? Ele acaba fazendo um monte de papel, né? Papel de administrador, papel de advogado, papel de financeiro. Então, cara, a gente sabe como é que é, porque a gente também é empresário, né? A gente também começou lá atrás pequenininho, né? E na época quando eu comecei também eu fazia tudo. Eu servia café, né? A história do cafezinho lá do primeiro episódio. Quem não viu a história do cafezinho, que é muito importante, né? Veja lá no primeiro episódio lá, que é muito importante essa história do café. Né? Então a gente sabe que o empresário, né, o Juliane, ele lida com vários problemas no dia a dia, né? Vamos citar alguns problemas aqui, cara? Problemas do controle financeiro, acho que é um dos piores. Dele não saber não ter o seu controle financeiro, aí ele começa a se endividar, pegando antecipação no banco, pagando juros altos. E o problema é o seguinte, é falta de pessoas, né? Falta de pessoas. Porque, tipo assim, a gente tem três formas de empreender nesse mundo, né? A primeira é por necessidade, a segunda é por propósito, né? E a terceira é por oportunidade. Geralmente o brasileiro é muito por necessidade. E quando o cara faz por necessidade, ele não tem um propósito e não tem oportunidade, ele não tem capital. E não tem pessoas ao lado dele que possam ajudar. Pois é, e se ele não tem capital, como é que ele contrata? Não contrata. E aí acaba ele sendo, tipo assim, acaba ele fazendo tudo, né? Exato. Ele acaba fazendo tudo e aí não tem tempo do mais importante, que é o quê? De empreender. Gerir. Gestão. Não tem tempo de estar lá na cabine, lá na frente, né? Para pilotar o avião. Exato. Né? A história do café. Volta lá no primeiro episódio e vê lá o primeiro episódio. Né? E aí que as empresas começam a cair o rendimento, a fechar. E a gente tem outro problema, que quando a gente empreende por necessidade, a gente não se prepara para isso, né? Quando você empreende por propósito, né? E muitas vezes até por oportunidade, você acaba se preparando. Você estuda, você vê o seu negócio, você estuda o mercado. Agora, por necessidade, cara, você está precisando de dinheiro, você perdeu o emprego às vezes, você virou PJ, né? Foi por obrigação mesmo, então você acaba não se preparando, você acaba não estudando sobre o assunto, Sim. Você acaba não estudando sobre gestão. E aí começa a vir um monte de problema. E aí você não consegue contratar pessoas, as pessoas não conseguem te ajudar, e se você contrata, às vezes são pessoas que não são qualificadas, porque você tem um capital muito alto, né? E um problema grande é a tal da gestão financeira. Um dos piores. Porque ali é o coração da empresa. Se o coração não está bombeando legal, Isso. a gente vai começar a ficar mal. E aí você precisa chamar alguém para te ajudar. E muitas vezes você chama quem? Alguém da família. Marido, esposa, um amigo, às vezes, né? O cunhado, né? E não são pessoas especialistas nisso. Não são. Né? Então, a ideia toda aqui desse segundo episódio, a gente conversar um pouquinho sobre isso. Né? Eu tenho certeza, se você tiver alguma dificuldade, você que está vendo esse episódio, um cara que pode te ajudar é o contador. Sim. Né? Converse com o seu contador, você fale, contador, eu preciso arrumar minha gestão financeira, você pode me ajudar? Né? O BPO financeiro ele serve para isso, mas às vezes você não quer o BPO financeiro, às vezes você quer fazer realmente sua gestão financeira e não tem problema nenhum. Não tem. Né? É importante você fazer. E até um dia, se você optar por um BPO financeiro, você entendeu o que é gestão financeiro para você também poder cobrar. Mas quando você for fazer, você precisa ter um mínimo de entendimento. Você precisa buscar informação, porque você precisa fazer o seu negócio rodar. Sim. E aí, o que adianta você também delegar uma coisa se você não conhece? Exato. Então, não tem... Gente, empresário, você escolheu ser empresário, você precisa ser empresário, é estudar. Não adianta fugir dessa obrigação. Sim. Eu acho engraçado que às vezes o cara quer ser empresário, mas não gosta de matemática. Não gosta de gestão financeira. Cara, não tem como. Né? Infelizmente, né, uma coisa vai estar atrelada à outra. Como é que você vai gerir o seu negócio se você não entende um pouco de gestão financeira? Entrar, sair, quantos a pagar, quantos a receber. E aí você pode conversar com o seu contador. O seu contador, cara, eu tenho certeza que ele vai te ajudar nisso. O contador já disse uma vez, ele tem uma formação fantástica, né? Ele já estudou, ele estudou economia, administração, estatística, direito, contabilidade. Então é um cara que pode te ajudar, fora a vivência que ele tem.
Como ele tem vários clientes de vários ramos diferentes, ele sabe como vai te ajudar. Então, sempre que precisar, você pode ter certeza que você pode contar com o seu contador, tá? Então, e ele vai gostar que você procure. Claro, cara. Qual é o profissional que não gosta de ser valorizado, né, cara? Né? Muitas empresas acabam não valorizando o contador porque não conhecem, não sabem o que ele pode oferecer. Exato. Né? Mas então procure o seu contador. Mas aqui a gente vai dar algumas dicas aqui para vocês, né? Para poder ajudar a empreender, né? Para você poder ter sucesso no seu negócio, né? E a primeira coisa aí, vamos falar da cláusula de insucesso, na verdade, né? Quais são as causas de insucesso? A primeira coisa é a falta de gestão financeira. Uma das maiores. Então você abriu um negócio, botou seu capital lá dentro, quando você tem, às vezes você abre até sem capital, e aí você tem que começar a ter despesa, aluguel, água, luz, telefone, contabilidade, às vezes você tem um empregado, e aí você não tem dinheiro, e aí você pega empréstimo. Fazendo e pagando, entrando e pagando. E aí você não tem seus números na mão. E aí dá 6 meses, você está ali lotado de coisa, você não sabe nem o que está devendo, cara. E aí, se você não sabe que você está devendo, se você não tem seu número na mão, como é que você consegue administrar? Não consegue. Pois é. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é administrar os seus números. Cara, isso é fundamental. Isso eu chamo de café da manhã do empresário. O empresário, ele chega na empresa dele, primeira coisa que ele vai fazer, abre contas a pagar, abre contas a receber e verifica seu fluxo diário, fluxo semanal pelo menos, vê a semana como é que está. Analisa seu extrato bancário, como é que está ali as suas entradas e saídas também no seu extrato bancário. Pois é, a gente fala, se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Então, às vezes você acha que está super bem. E não está. Né? Já aconteceu aqui de empresários errar ali no ciclo do estoque, do pagamento, né? O cara recebia 30, 60, 90, mas ele pagava a primeira vista quando ele comprava e a segunda 30. Então ele não tinha um fluxo ali para o estoque dele, para poder comprar o estoque. Então, é o ciclo operacional da empresa. E é isso, você só olha botando no papel. Quando você botar no papel e você começa a analisar esses números, né? Exato. Então você começa a botar. Então o primeiro ponto é esse, cara, controle do financeiro. Exato. Né? Se você não conseguir controlar, se você não gosta, pô, não tem problema, contrate alguém que faça isso. Né? Se você não tiver dinheiro para contratar um financeiro em si, aí vem o BPO financeiro, sim, onde você paga um custo menor, né? E você vai ter pessoas especializadas cuidando do seu negócio. Exato. Te apresentando números. Né? Outra coisa importante também para a sua gestão financeira, não misturar o quê? Pessoa jurídica com pessoa física. Gente, esse para mim é um dos maiores erros do empresário, cara. Pior. O cara abre a empresa, ele acha, não, a empresa é minha, eu faço o que eu quiser. Não. São duas personalidades totalmente diferentes. E aí, como é que você vai saber se você está gastando demais, está gastando de menos? Não tem como. Qual é a sua receita, né? Às vezes o cara acha que está bombando ali, não está nada bombando, né? Às vezes ele acha que está super mal o negócio dele, mas o negócio dele está bom. O problema são as despesas financeiras dele pessoais. Sim. Pessoal dele ali, né? Pagamentos que ele vai tirando dinheiro da empresa. Teve uma vez, um tempo atrás, que a gente fez um trabalho aqui para um cliente que estava misturado, falei, vamos separar aqui as coisas, né? A gente começou a fazer o trabalho, cara, chegou no final do ano, ele tinha tirado ali em torno ali de 200 mil reais da empresa, ele não acreditou. Ele teve que vir aqui na empresa, a gente abriu aqui os números para ele, ele viu que ele tinha uma retirada ali mensal de em torno de 15 mil, 12 mil por mês. Ele não se dava conta Não disso. tem esse controle. O grande problema é quando você não separa, é que você não tem controle do que você recebe da empresa, e o que acontece? Você tira mais do que você deve. E você deve ter um prolabore fixo. Cara, perfeito. Né? Isso aí é uma coisa que eu sempre digo aqui para os nossos clientes. Né? Como é que o empresário tira dinheiro da empresa de forma legal? 2 formas. Uma retirada como prolabore, ou antecipação, que é um salário, ou lucro. Ou antecipação, você pode até antecipar. Né? Você pode escolher os dois. O prolabore ali, você vai pagar imposto e você vai ser contribuinte da Previdência. No lucro, não. Ele já vai sair limpo e você não vai ser contribuinte da Previdência. Você pode ter os dois. Mas o que eu falo é o seguinte, tenha fixo pelo menos. Não fique variando, porque qual é o problema do empresário? De qualquer pessoa, na verdade, né? Quando você ganha fixo, você acaba se adequando ali ao nível de vida. Sim. Né? Então, você tem uma escola X para o menino. Você consegue saber o que você paga, o que você está recebendo. Então, você sabe o que é que você pode gastar. Né? Então, o empresário, principalmente um micro e pequeno empresário que não tem isso, ele fica tirando de forma variável, o que acontece? Cara, então um dia na empresa ele vai viajar.
Isso. Compra um carro. Vai lá para Porto de Galinhas. Né? Maravilhoso. Entrou dinheiro, compra um carro. Mas não é um carro, é o carro. Né? Não entrou aqui 40, 50 mil, vou comprar o carro. Ele não vai se contatar com um Gol, com o Opel, não. Ele vai lá com o Mercedes. Isso. Né? Por quê? Ele não tem noção de quanto ele retira da empresa. Né? Então ele vai retirando, e qual é o pior? Ele vai se acostumar com isso. E aí vai vir uma crise, como vi agora a pandemia. Cara, como é que faz? Não faz. Pois é, você não tem reserva na empresa, você não tem reserva pessoal. Você não guardou um capital de giro. Quantos trabalhos nós já fizemos aqui, que quando a gente começa a depurar o que o cara recebe, cara, ele até consegue economizar, porque a gente já fez trabalhos aqui, que chega no final de semana, o cara gasta 13 mil reais e não estava nem percebendo. Por quê? Conta misturada. Vai passando o cartão corporativo da empresa, passando. Quando chega na segunda-feira que a gente vai fazer a conciliação, poxa, passou 3, 4 mil reais no final de semana. Então a gente já deu 2 dicas importantes. Primeiro, controle financeiro da empresa. Segundo, separe a conta pessoa física da pessoa jurídica. Isso é fundamental. Terceiro aqui. Aliás, tem uma coisa importante que eu acabei não falando, né, que pouca gente conhece isso. Quando você retira dinheiro da empresa e você não controla isso e o contador não sabe para onde está indo, ele vai botar lá como uma retirada normal, um pagamento normal, vai para o caixa, não sei. E aí a gente não consegue identificar o beneficiário. E a Receita tem uma coisa chamada pagamentos a beneficiários não identificados. Tributação de 35%. Aí é complicado. Quer dizer, então uma coisa que ali era para ser um lucro, você não pagar nada, você ser isento, você vai pagar 35% de imposto. E também é interessante, Danilo, o empresário ele mapear os custos fixos dele e fazer uma provisão também de pagamentos. Sim. Porque aí ele vai conseguir saber o fluxo de caixa dele futuro, o fluxo de caixa mensal e saber quanto ele precisa vender, quanto ele precisa pagar. Você está vendo que tudo está se remetendo à gestão financeira, ao controle da gestão financeira. Gente, não tem escapatória. Não tem, cara. Gestão financeira é fundamental. E o que acontece? Quando a empresa está indo muito bem, o sócio não se preocupa com isso. Não. Quando vem a crise, aí é que o sócio se preocupa com isso. E aí o buraco já está grande. Por quê? Porque como é que ele vai fazer uma gestão de uma coisa que ele não tem? Então ele vai começar, né? O pessoal me pergunta, Danilo, quando é a melhor maneira, aliás, qual é a primeira, né? Tipo assim, qual é o momento primeiro para você cuidar da gestão financeira? Quando você abre a empresa. É o primeiro momento. Exato. Tá, e qual é o segundo melhor momento? Agora. Se você não fez, comece agora a fazer essa gestão financeira. Organizar suas contas, controlar suas contas, mapear seus custos fixos, provisionar seus custos fixos no mínimo 12 meses, para você saber quanto você precisa receber para você fazer aqueles pagamentos dos fixos. Isso. Então, olha só, a gente falou sobre gestão financeira, a gente falou do prolabore do sócio para tirar uma retirada fixa, não ficar tirando variável. Terceiro, tecnologia. Gente, tenha um sistema financeiro. É importantíssimo. Não tem mais planilha, não tem mais caderninho, não existe mais isso. Né? Hoje tem programas financeiros aí que você utilizando, ele vai economizar seu tempo, cara. Tem um programa tipo a Conta Azul, que ela casa com o banco, puxa já o extrato automaticamente, uma conciliação bancária, que se você fosse importar, fazer na mão por planilha, você ia demorar 1h30, você faz em 5 minutos. Sem falar que você vai ter o controle na sua mão, você baixa o aplicativo ali, já consegue visualizar o que entrou, o que saiu no dia anterior, você consegue fazer sua conciliação automática. Então use a tecnologia a seu favor. Não venha com extratos aqui manuais, com planilhas do Excel, não precisa mais disso. E são programas totalmente acessíveis, cara. É um custo que você vai ter, que você vai acabar economizando seu dinheiro. Sim, acaba sendo um investimento de tempo, né? Pô, uma coisa que todo mundo tem igual é tempo. Então todo mundo tem 24 horas por dia. Acabou. Então isso aí todo mundo é igual, não tem nem mais rico e nem mais pobre. É 24 horas por dia, né? Isso a gente fala muito nos nossos cursos aqui de gestão de tempo, né? O bem mais precioso que tem é o tempo e talvez o mais democrático, porque todo mundo tem igual. O cara pode ser bilionário, ele tem 24 horas. O cara pode estar passando fome, ele tem 24 horas. Agora, a diferença é o seguinte, o que é que você vai fazer com o seu tempo? Como você vai gerir o seu tempo? Esse é o segredo. Exato. Né? E muitas vezes, gerir o seu tempo é mais falar não do que sim. Né? O que é que eu não vou fazer?
porque vai sobrar o que eu tenho que fazer. Sim. E a gestão financeira da empresa é fundamental. Então, o que você puder economizar de tempo fazendo ela bem feita, e aí vem a tecnologia para isso. Para ajudar. Para ajudar, né? E hoje você tem bancos digitais aí que você não paga nem taxa nem de manutenção. Quer dizer, não tem mais nem aquela... Antigamente, o empresário falava assim, não quero pagar, não quero abrir uma conta de pessoa física ou jurídica porque eu pago taxa. Agora não tem isso. Não tem mais nem isso hoje, cara. Então, hoje você tem uma tecnologia toda a seu favor. Você tem bancos digitais que não te cobram taxa de nada, né? Você tem programas financeiros tipo a Conta Azul. Sim. Né? Gente, eu conheço vários programas financeiros. Vários. Mas o melhor que eu conheço, tipo assim, que eu uso é a Conta Azul. Porque ele é muito didático, ele é prático, ele é intuitivo, cara. Exato. Ele é intuitivo. E aí o que é que eu aconselho? A pegar o programa da Conta Azul e abrir uma conta no banco que se comunique. A Sim. Conta Azul tem uns 10 bancos já que se comunicam. Bradesco, Itaú, Banco Digital, Inter, Cora. Quer dizer, nossa, então você abre lá, gente, parece mágica, né? Quando você abre lá o Conta Azul, já puxa seu extrato e você ele trabalha e todos os dias aí, 7 horas da manhã, tudo que você pagou e recebeu o dia anterior já vai estar lá. Então tenha um programa financeiro. Então olha só, a gente deu aqui 3 dicas importantes para o empresário. Primeiro, faça a sua gestão financeira. Segundo, separe as contas pessoa física, pessoa jurídica. Evite a confusão patrimonial. Exato. Né? E terceiro, use a tecnologia a seu favor. Exato. Né? Quando você juntar tudo isso, né, começar a trabalhar todo dia a sua gestão financeira, primeira hora do dia, gestão financeira, tá. Quando você começar a separar as contas, né? Outra coisa importante, você que é empresário que tá vendo esse podcast aqui, se você falar para mim, não, Danilo, realmente minhas contas estão todas bagunçadas, a partir de amanhã eu vou separar. Não é assim que funciona, você não vai conseguir. Faça um planejamento. Você precisa primeiro organizar, depois controlar. Você organiza a sua vida, ali, suas contas, depois você começa a controlar. Então, o que é que a gente aconselha aqui aos nossos clientes, quando vem alguém aqui, quando a gente faz alguma consultoria, é o seguinte: primeiro, segundo mês, organiza só. Não se preocupa em separar, organiza. Contrata um programa financeiro e começa a organizar a sua vida financeira. 2 meses. Com 2 meses, você já vai ter uma média de quanto você tira por mês da empresa. Média real, tá? Quais são também seus custos fixos, os variáveis que dá para você cortar. Isso. Então, olha só. Então, você organizou lá a empresa lá, separou tudo, começou a registrar. Sim. 2 meses, 3 meses, sem dor nenhuma. Cara, eu tiro mais ou menos, supondo aqui, R$15 mil por mês da empresa. Ok, então essa é a sua retirada fixa, não tira mais. Então você vai se acostumar a tirar R$15 mil por mês. A partir daí você vai começar a separar. Danilo, mas eu não tenho caixa suficiente para chegar no início do mês, no dia 5, e me pagar 15 mil, que era o correto, né? Exato. Tudo bem, não tem? Eu sei que você não vai ter. Faz aos poucos. 15 mil? Faz o seguinte, faz 3 retiradas de R$5 mil. Primeira semana tira 5 mil, na segunda semana tira 5 mil, na outra semana tira 5 mil. Pronto. Com o tempo você vai chegando mais perto. Você fala, cara, consegui fazer um caixa, porque vai ter caixa. Quando você começar a organizar, é impressionante. Quando você começar a organizar a sua empresa, você vai começar a verificar que vai sobrar caixa. E o interessante também, Danilo, é ele colocar um dia só para pagamentos, não fazer pagamentos. Mas se puder, né? Organizar suas contas, por exemplo, pagar 2 vezes no mês ou 1 vez no mês e você fazer todos os seus pagamentos ali. Por quê? Porque você começa a pagar aleatoriamente, você começa a se perder. Sim, aí grandes empresas fazem isso, né? Tem um dia do pagamento lá, segunda, terça, é a melhor maneira que tem para fazer isso, né? Mas as retiradas são essas, você começa a tirar escalonado e com o tempo, eu acredito que com 6 meses você consegue chegar a uma retirada só, que é o ideal. Aí você vai chegar lá no dia 5, você vai tirar R$15 mil. Pronto. Gente, esse é o ideal. Tá? Então o ideal é você fazer justamente isso, tá? Então, vamos lá as dicas, hein? Gestão financeira, fazer todo dia. Sim. Né? Separação das contas, retiram uma retirada fixa, né? Exato. Para não ter problema em separar as contas. Use a tecnologia a seu favor. Né? No final de tudo, poxa, Danilo, realmente é necessário fazer essa gestão financeira, mas eu preciso, mas eu não tenho tempo para isso. Contrate alguém. Exato. Danilo, não tenho dinheiro para contratar aí um administrador para isso, um analista financeiro. Contrate um BPO financeiro. Hoje tem diversas empresas que fazem isso, tá? Às vezes até o seu contador pode fazer isso, tá? Aqui na Advance a gente faz isso com vários clientes.
Tá? Então, contrate alguém que faça. Que entenda. Se você não puder fazer, Danilo, não tem um tempo, né, não consigo fazer. Geralmente, o empresário mesmo, né, se a gente começar a pensar em administração, né, a gente monta um organograma, né, e a primeira parte lá do organograma, um dia vamos conversar sobre isso, é a parte estratégica, é onde vai gerar valor à empresa, à marca. A segunda parte é a tática e a terceira é operacional. Realmente pagar a conta é operacional. A estratégia é você analisar, né? Mas se você não pode fazer isso, se você não tem tempo, o seu tempo é muito caro para isso, às vezes, contrate alguém. Danilo, não tenho quem contratar, vai ser muito caro. Então procure uma empresa especializada em BPO financeiro. Mas cuide do seu financeiro. Cara, não deixe, não abandone o seu financeiro. Depois que você começar a entender os seus números, verificar e analisar, você vai ver que você vai ver o seu negócio com outros olhos. Exato. Cara, né? Você começa a crescer. Todo mundo que faz isso, cara, assim, fala, cara, como é que eu fiquei tanto tempo sem fazer isso, né? Como é que eu fiquei tanto tempo sem saber onde é que eu estava pisando, né? Voltando à analogia lá do cafezinho, lá do avião, é o seguinte, tipo assim, você está pilotando ali e não ter seus números, é como se você estivesse na cabine do avião ali, tem um monte de instrumentos, você não sabe para que serve. E você não sabe o que fazer. Isso aqui é o que? Gasolina? É para que precisa da gasolina? Isso aqui é altitude? Isso aqui é velocidade? O que eu vou fazer com tudo isso? Exato. É isso. Se você não tem isso na mão, cara, você não está sabendo o que está fazendo, né? Então faça isso. Cuide do seu financeiro. Não sabendo cuidar, contrate alguém. Cara, não tem tempo de fazer, então não tem dinheiro para contratar, contrate um BPO financeiro especializado. E até porque o BPO também, no futuro, ele pode dar os relatórios financeiros, seu fluxo de caixa. Vamos falar isso no próximo episódio? Vamos sim. Próximo episódio, um terceiro, vamos falar como é que funciona realmente o BPO financeiro, sim. O dia a dia. O que ele pode favorecer para o empresário. Né? Pessoal, então hoje o podcast é esse, tá? Aproveite aí. Tapa no dedão, se inscreva no canal. Curta, compartilha. Compartilha, cara. Compartilha esse conhecimento. Não fica só para você, não. Exato. Compartilha esse vídeo aqui com outros empresários. Eu tenho certeza que tem muita gente que está precisando escutar isso aqui. Isso aqui é o passo inicial para você organizar a sua empresa. E qualquer dúvida, comenta também que a gente já faz um podcast. Claro, pode comentar aqui que a gente responde, tá bom? Então, gente, um abraço a todos aí. Até a próxima. Tchau.